Eu acho que a maior conquista da minha carreira e da minha vida, sem dúvida, é a minha medalha de bronze, né? Sem dúvida, essa é a maior conquista que eu tenho. Eu estava vivendo o melhor momento da minha carreira e da minha vida como atleta. A gente realmente sabia das reais condições que a gente tinha de chegar lá e fazer uma grande prova. A prova largou num ritmo até que moderado, né? A vontade é de realmente impor um ritmo um pouco mais forte e sair daquele grupo. Mas eu falei, não é isso que eu planejei, eu vou me segurar ao máximo aqui, porque a minha prova não começa agora. Na verdade, eu tinha feito o planejamento juntamente com o Ricardo D'Angelo, que eu ia arriscar a prova depois do quilômetro 29, depois do 30. Chegando no 10º quilômetro, da mesma forma, aquele grupo se manteve, um desses atletas começou a se destacar num ritmo um pouco diferente na frente. Foi aonde que eu mudei completamente aquilo que eu havia planejado. Vou procurar explorar o máximo da prova e sobressair dos demais. E na verdade, a conquista da minha medalha foi no quilômetro 22. Quando eu comecei a liderar a prova, na verdade foi uma ousadia minha sair daquela condição cômoda do grupo e buscar a liderança, tomar a liderança e abrir uma certa vantagem. E realmente foi a atitude certa, o momento certo para fazer aquele grande resultado. Naquele momento onde aquela pessoa adentrou na pista, eu vi que tinha um vulto, mas não sabia qual seria a atitude daquela pessoa. Então, quando eu estava passando, do nada o cara pulou em cima de mim. Só imaginei, poxa, o cara estragou tudo, né? Mas mesmo assim, em momento algum passou pela minha cabeça em desistir ou se lamentar, ou, pô, o cara me atrapalhou, né? Na verdade, eu só queria sair daquela situação e voltar para a prova. E claro que eu não voltei no mesmo ritmo, até pelo impacto que eu estava vivendo naquele momento, físico, psicológico. Mas mesmo assim, a partir do momento eu fui na garra, determinação e na vontade de vencer. Quando eu cheguei no estádio, que o estádio inteiro ovacionando, gritando, e todo mundo queria chegar perto de mim, eu falei, nossa, agora eu tenho que dar uma volta olímpica aqui. Não fui o campeão, mas eu estava sentindo como se tivesse. Na verdade, eu já tinha até esquecido o fato do cara ter me agarrado lá atrás. A medalha Barão Pierre de Coubertin é muito além de uma conquista. Está demonstrando os valores, né? Não é tão importante as conquistas que você tem na sua vida, mas sim o legado que você pode deixar diante daqueles que estão usando você como referência e como exemplo. A minha vontade de vencer e a minha conquista foi maior do que a decepção de não ter ganho a medalha de ouro. Não sei quantos de vocês lembram dessa Olimpíada de Atenas. Ele estava correndo a maratona, era o grande favorito a ser o campeão, medalha de ouro. E no meio do caminho, vocês viram, ele estava com 40 segundos de vantagem sobre o segundo colocado, estava indo num ritmo muito bom para ser o campeão. Então acontece algo que ele não esperava. Um sacerdote invade a prova, barra ele, quebra o ritmo dele, o ritmo físico, o ritmo emocional, o ritmo de empenho, e ele não ganha mais aquela corrida. Ele ganha apenas o 3º lugar, medalha de bronze. A nossa vida talvez seja como uma maratona, onde a gente está com o foco muito claro. A gente quer ganhar, a gente quer obter algum título, mas no meio do caminho, sacerdotes invadem a pista e atrapalham a gente. Situações se avolumam, furacões se aproximam, e a gente não sabe como lidar com tudo isso. Mas percebam, mesmo esse maratonista tendo essa situação indesejável, ele não parou, ele não desistiu, ele continuou. Ele foi em frente ao alvo, ao rumo, ao propósito, aquilo que ele tinha no coração, concluir a prova. No mundo antigo, em especial no Império Grego e depois no Romano, existiam jogos atléticos. Eram 4 jogos que aconteciam. Os jogos píticos, os jogos nemeus e os jogos istmicos aconteciam a cada 2 anos.
e os Jogos Olímpicos aconteciam a cada 4 anos. Depois, no Império Romano, existiam jogos em homenagem ao imperador. E aos vencedores era dado essa coroa, chamada coroa da vida, ou coroa de louros, que era uma espécie de homenagem, de reconhecimento. Vocês conseguiram ir até o fim. Vocês passaram por todas as lutas, por todas as dificuldades e conseguiram. Mantiveram-se firmes no propósito de concluir a prova. Hoje nós vamos estudar o 2º episódio da nossa série de reflexões. A igreja serve para quê? E tem tudo a ver com esse contexto que a gente está vendo aqui, desse maratonista, da coroa de louros. E a gente vai ler Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. A segunda carta que Jesus dita ao apóstolo João e que foi enviada para a igreja em uma cidade da região da Ásia. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Como eu falei domingo passado, o Apocalipse é um livro difícil, um livro complicado, porque é um livro cheio de símbolos. E nisso de ser um livro cheio de símbolos, números, animais extraordinários, nós ficamos assustados. Minha esposa costumava contar quando ela era adolescente, quando ela percebia que estava começando a esfriar na fé, ela ia ler Apocalipse para sentir medo, para poder ficar mais firme na caminhada. Talvez muitos de nós tenhamos feito isso. Quando eu li Apocalipse, quando eu era adolescente, eu perdi os meus cabelos, eu ficava louco. Eu não sabia como reagir diante disso. Um monstro que vai surgir do mar, um monstro que vai ser fatal, 7 cabeças, 10 diademas. Gente, que coisa esquisita. Só que eu expliquei domingo passado que quando nós dizemos que o Espírito Santo inspirou homens e mulheres a escreverem esses textos sagrados, não é daquela forma espírita, como se o Espírito Santo baixasse e a pessoa então começasse a psicografar. Não. O Espírito Santo inspirou as pessoas da seguinte forma: elas observavam a sua realidade, o seu momento, o que estava acontecendo ao redor deles, e então o Espírito Santo falava: agora coloque isso num papel, coloque isso num papiro, porque eu preciso falar alguma coisa ao povo. Então, baseado nessa compreensão do que estava acontecendo, esses homens e mulheres, então inspirados pelo Espírito, colocavam no papel aquilo que eles entendiam, que Deus estava direcionando a vida deles. Então o livro do Apocalipse, mais do que ser um livro referente ao que vai acontecer no futuro, é um livro que era referente ao que estava acontecendo naquele momento. Nós vimos domingo passado, o primeiro versículo de Apocalipse diz assim: revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito dessa carta era revelar quem era Jesus Cristo para 7 igrejas na região da Ásia Menor que estavam sofrendo intensa perseguição. E nesse momento de crise, elas não estavam sabendo como lidar. Pense um pouco comigo. Não é fácil a gente ver o que viu na televisão. Aquilo arrebenta com qualquer país, gente. Uma cena daquelas, você olhar para uma situação desoladora e ver que o país está se acabando. 51 milhões em malas e caixas, gente. Não é fácil. O país está sendo dilapidado. E a gente olha para uma imagem dessa e a gente pensa: não tem mais jeito. A gente olha para um furacão que está varrendo a América Central e a gente começa a se questionar: onde está Deus nisso? Aonde está Deus no meio dessa tempestade, no meio dessa crise? Porque olhem para mim.
Quem está sofrendo aquilo não são apenas pessoas que não são cristãs. Cristãos também estão passando por aquilo. Então Deus não ama essas pessoas de jeito nenhum. E eu quero que a gente comece a olhar a partir do Apocalipse e pensar um pouco nisso. Porque o Apocalipse é um livro escrito para momentos de crise. Para que a gente comece a olhar para a nossa vida, mas acima de tudo a gente comece a olhar para Jesus. Para entender então qual é a ligação disso tudo, num momento de crise, seja uma crise nacional, seja uma crise pessoal, onde está Deus no meio disso tudo? Vamos lá? Vamos caminhar? Esmirna ficava a 55 quilômetros ao norte de Éfeso, que foi a cidade que nós estudamos no domingo passado. Esmirna era um ponto marítimo muito próspero. Inclusive, essa cidade ela competia com Éfeso para ver qual que era a maior cidade da região. E Esmirna, ela conseguiu algo que as outras cidades não conseguiram. Esmirna conseguiu a aprovação do império para construir o templo de adoração a César. Vocês estão aprendendo, a gente está aprendendo juntos sobre isso, que dentro da religião romana não existiam apenas os deuses comuns como nós aprendemos, os deuses de determinadas áreas. O maior deus adorado na religião romana era o próprio imperador. Ele era chamado César Augusto, acima de todos, filho de Deus. Ele era adorado como o próprio Deus. E Esmirna adorava o imperador dessa forma. E Esmirna era o centro de adoração imperial. Os cristãos que estavam nessa cidade sofriam terríveis perseguições pelo simples fato de dizerem: não, nós não adoramos César, nós adoramos apenas Jesus. Os cristãos, naquela época, eram considerados, inclusive, ateus, porque não adoravam os deuses romanos. Este homem foi um dos principais líderes dessa comunidade de cristãos em Esmirna. Lembra? Nessa época, as igrejas não se reuniam em templos, se reuniam nas casas e compartilhavam os ensinos dos apóstolos. O nome desse homem, Policarpo. Olha que nome bonito. Que homem simpático, né? Ele havia sido discipulado pelo apóstolo João. Olha que interessante. Que qual que era a ordem de Jesus aos discípulos, aquele embrião da igreja? Em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, aonde quer que vocês forem, façam o quê? Discípulos. Então, João obedeceu à ordem de Jesus. Se o que eu tenho que fazer não é erguer templo, não é construir uma denominação, não é construir um império da fé, mas é fazer discípulos, então eu vou fazer um discípulo. E ele fez esse discípulo, esse homem chamado Policarpo. Em 155 depois de Cristo, ele foi morto na fogueira por se negar a adorar César. E quando ele estava sendo julgado, quando o imperador exigiu que ele negasse a Jesus, a frase que ele declarou ecoou no ouvido de todos aqueles que estavam presentes, ao ponto de, anos mais tarde, historiadores romanos descreverem, transcreverem o testemunho de fé desse homem. Ele estava com 86 anos à época. E quando disseram para ele: negue a Jesus, ele fez essa seguinte declaração: eu servi a Cristo durante 86 anos e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar meu rei que me salvou? Servi a Cristo durante 86 anos e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar o meu rei que me salvou? A iminência de ser colocado na fogueira, ele disse: não, eu permaneço com Jesus. Nesse nosso momento histórico, a nossa ideia de perseguição é uma ideia diferente dessa que esses cristãos passavam. Nós estamos vivendo um momento líquido, um momento onde tudo é frágil, as coisas não são mais sólidas. E até as nossas relações com a gente mesmo, com Deus e com o outro, passam a ser muito porosas, muito frágeis. Nós somos incentivados a pensar que o universo está conspirando contra a nossa felicidade. Quer ver um exemplo bem bobo, bem banal? Você está dirigindo seu carro no trânsito, está indo levar os seus filhos na escola. O carro da direita não dá seta nenhuma e ele vem fechando você.
para entrar na sua pista. O que acontece com você? Se você é um cidadão do século XXI, desse momento histórico, você vai se enfesar e falar assim, caramba, ele fez isso de propósito, ele está querendo agredir a minha felicidade, ele fez isso porque não quer o meu bem. A gente começa a achar que tudo que acontece contra a gente está acontecendo uma conspiração universal. O vizinho comprou um carro novo. Onde já se viu? Ele fez isso só para esfregar na minha cara que eu não tenho condições de comprar o carro que ele comprou. A gente começa a olhar os outros e começa a achar que os outros estão fazendo isso de propósito. Um dia eu estava ainda em Curitiba almoçando com meus pais, todo dia eu ia almoçar com eles. Aí fui atravessar a rua e uma senhorinha foi atravessar também, mais lentinha, mais devagar. E o carro está vindo. E o carro, em vez de diminuir, esperar a senhora passar, o que ele faz? Buzina. Onde já se viu? Uma senhora de idade, de bengala, está atravessando a rua, está atrapalhando o meu fluxo. Eu estou com um carro. Eu precisava passar. Por que é que ela tinha que atravessar naquele exato momento? Percebe? Nós nos sentimos profundamente agredidos pelos outros. E achamos que perseguição é isso. Perseguição tem a ver com o universo conspirando contra a minha felicidade. Vou contar para vocês a história do homem sem sorte. Em uma aldeia, vivia um homem que era completamente sem sorte. Nada do que ele fazia dava certo. E ele se queixava com as pessoas, e as pessoas no início escutavam as queixas dele. Da primeira vez com simpatia, depois com certo desconforto, meu Deus do céu, lá vem ele de novo com essas mesmas histórias. E por fim, quando viam esse homem se aproximando, elas mudavam de caminho. Porque ninguém merece, né? Ouvir alguém que só fica reclamando da vida. Não dá certo isso, né, gente? Então, além de ser um homem sem sorte, ele passou a ser um homem que se tornou chato e solitário. E ele começou a querer encontrar um culpado para o que acontecia com ele. Porque é natural, a gente sempre quer encontrar um culpado. E os culpados sempre estão fora da gente. Nunca somos nós. Porque o universo está conspirando contra a gente. E analisando a situação da sua família, ele percebeu que o seu pai era um homem de sorte. A sua mãe também era uma pessoa de sorte, porque afinal tinha casado com seu pai, que era um homem de sorte. E os irmãos dele, todos eles tinham sorte. Só ele não tinha sorte. Então ele pensou assim, não pode ser genético esse azar. Porque meu pai tem sorte, minha mãe tem sorte, meus irmãos têm sorte. O problema está comigo. Mas como eu não sou responsável pelo que está acontecendo comigo, eu vou procurar quem me criou. Vou procurar o Criador. Então resolveu ele procurar o Criador, arrumou a sua malinha, algum alimento e partiu em direção ao fim do mundo para tentar encontrar o Criador. Andou por 1 mês, 1 ano e 1 dia. E um pouco antes de chegar numa grande floresta, ele ouviu uma voz. Moço, me ajude! Então ele olhou para os lados, procurando alguém, até que se deparou com um lobo, magro, quase sem pelos. Era pele e osso infeliz. Dava para contar as suas costelas. E o lobo falou, há 3 meses eu estou nesta situação. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não tenho forças para me levantar daqui. E o homem, refeito do susto, respondeu, você está se queixando à toa. Eu tive azar a minha vida inteira. O que são 3 meses de azar? Mas faça como eu. Procure uma resposta. Eu estou indo procurar o Criador para resolver o meu problema. E o lobo então retrucou, se eu não tenho forças nem para ir ao rio beber água, faça esse favor para mim. Você está indo ver o Criador? Pergunte o que está acontecendo comigo. O homem fez um sinal de insatisfação e disse que estava muito preocupado com o seu problema, mas se lembrasse, perguntaria. Virando as costas, continuou o seu caminho. Andou mais 1 mês, 1 ano e 1 dia. E de repente, ao tropeçar numa raiz, ouviu, moço, cuidado! E quando olhou, viu uma folhinha que vinha caindo, caindo, caindo. Olhando para cima, viu uma árvore com apenas 2 folhinhas. Levantou-se e observou que as raízes dessa árvore, elas estavam desenterradas, os seus galhos retorcidos e a sua casca soltando-se do tronco.
Então ele falou para a árvore: você não se envergonha? Olhe as outras árvores à sua volta e diga se você pode ser chamada de árvore. Conserte a sua postura. E a árvore, com uma voz de muita dor, disse: não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou me sentindo tão doente. Há 6 meses que minhas folhas estão caindo e agora, como vês, só restam 2. E no fim de uma conversa, a árvore pediu ao homem que procurasse uma solução com o Criador. Contrariado, o homem virou as costas com mais uma tarefa. Continuou andando. Andou mais 1 mês, 1 ano e 1 dia. E chegou a um vale muito florido, com flores de todas as cores e perfumes. Mas ele não reparou muito nisso. Ele viu que tinha uma casa, e na frente da casa tinha uma moça muito bonita. E essa moça convidou ele para entrar na casa. Então ele entrou. E eles conversaram longamente. Quando o homem percebeu, já era de madrugada. E ele se levantou de pronto, dizendo que não podia perder tempo. E quando já estava quase saindo, a moça pediu um favor para ele. Você vai procurar o Criador. Podia perguntar uma coisa para mim? É que de vez em quando eu sinto um vazio no peito que não tem motivo nem explicação. Eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer por isso. O homem prometeu que perguntaria, virou as costas e andou mais 1 mês, 1 ano e 1 dia. E por fim chegou ao fim do mundo. Então lá no fim do mundo ele sentou e ficou esperando encontrar o Criador, até que ele ouviu uma voz: eu tenho muitos nomes, chamam-me também de Criador. E o homem então, recuperando-se do susto, contou toda a sua triste vida, como ele era azarado desde que havia nascido. Conversou longamente até que o Criador lhe disse o que ele deveria fazer. Então ele levantou de pronto, virou as costas e saiu correndo. Quando então o Criador perguntou: você não está se esquecendo de nada? Não ficou de procurar respostas para um lobo, uma árvore e uma jovem? Tem razão, Criador. E voltou-se para ouvir o que o Criador tinha a dizer. Depois que o Criador disse o que tinha a dizer, ele virou as costas e correu, mais rápido do que ele podia. Ele tinha que chegar logo em casa. Chegando na casa daquela jovem, a jovem estava esperando na frente. Então ela chamou: ei, lembra que eu pedi para você perguntar aquilo para mim, para o Criador? Sim, claro, o Criador disse para mim que a minha sorte está no mundo, basta eu ficar alerta e perceber a hora de apanhar a minha sorte. Não, eu sei, mas e quanto a mim? Você teve a chance de fazer a minha pergunta ao Criador? Disse a moça. O Criador disse que o que você sente é solidão. Assim que encontrar um companheiro, você vai ser completamente feliz. E mais feliz ainda vai ser o seu companheiro. Então a jovem abriu um sorriso e perguntou ao homem se ele queria ser este companheiro. Não, claro que não. Eu já trouxe a sua resposta. Eu não posso ficar aqui perdendo tempo com você. Não posso ficar aqui porque eu tenho uma jornada. Eu tenho que encontrar a minha felicidade que está aí no mundo. E o Criador disse que eu tenho que estar atento. E saiu correndo o mais rápido possível. Até que chegou à floresta onde estava a árvore. Ele nem se lembrava mais da árvore. Mas quando novamente tropeçou em sua raiz, viu caindo a última folhinha. Então a árvore perguntou se ele tinha uma resposta. E o homem respondeu: olha, eu tenho muita pressa, eu vou ser breve, pois eu estou indo em busca da minha sorte. E ela está no mundo, ela está aí fora. O Criador disse que você tem embaixo das suas raízes uma caixa de ferro cheia de moedas de ouro. O ferro desta caixa está corroendo as suas raízes. Se você cavar e tirar esse tesouro daí, vai terminar todo o seu sofrimento. E você vai poder virar uma árvore saudável novamente. Por favor, faça isso por mim. Você pode ficar com o tesouro, ele não serve para mim. Eu só quero de novo a minha força e energia. O homem deu um pulo e ficou indignado. Você está me achando com cara do quê? Eu já trouxe a resposta para você. Agora, resolva o seu problema. O Criador falou que a minha sorte está no mundo. E eu não posso perder tempo aqui conversando com você. Muito menos sujando as minhas mãos na terra. Virando as costas, correu o mais rápido que podia, atravessou a floresta e chegou onde estava o lobo, mais magro e mais fraco.
O homem se dirigiu a esse lobo apressadamente e disse: olha, o Criador mandou lhe falar que você não está doente. O que você tem simplesmente é fome. E está a morrer de inanição. E como não tem forças mais para sair e caçar, vai morrer aí mesmo. A não ser que passe aqui alguma criatura bastante estúpida e você consiga comê-la. Nesse momento, os olhos do lobo se encheram de um brilho estranho. E reunindo o restante de suas forças, o lobo deu um pulo e comeu o homem sem sorte. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Vou dizer novamente. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Crise, como a gente viu no domingo passado, não é perigo. Crise é o melhor momento da sua vida. Porque se você não morre, você tem a possibilidade de recomeçar. Você tem a possibilidade de consertar aquilo que não estava bom e tentar uma nova experiência. Um grande amigo meu me ensinou certa vez. A gente quer que as coisas mudem, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas de sempre. Se a gente quer algo diferente, as coisas têm que ser feitas de maneira diferente. E é isso que está acontecendo aqui na igreja de Esmirna. Nesse momento de crise, de perseguição, os cristãos estão em crise, sem saber o que Deus estaria fazendo com eles nesse momento, para poder relembrar tudo isso, para entender o que Deus quer da gente nesses momentos de crise. Alguém lê para mim? Versículo 8, por gentileza. Obrigado, Fátima. Versículo 8 começa assim: eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas vive. Lembram? O Apocalipse é o livro da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É um livro que tem a nos ensinar algo sobre essa visão correta de Jesus. Para essa igreja que está numa crise intensa, sofrendo tribulações, perseguições, Jesus se apresenta a essa igreja de duas formas muito interessantes. Eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ou seja, tudo que existe está contido em mim. Eu tenho o controle de todas as coisas, inclusive dos furacões, das tempestades, das malas escondidas nos apartamentos. Eu sou aquele que tem o controle sobre tudo, inclusive sobre as crises. Porém, mais do que isso, mais do que um Deus soberano, mais do que o Deus que está no controle de todas as coisas, é um Deus que se compadece da nossa fraqueza, ao ponto dele afirmar: eu sou aquele que passou pela maior crise que qualquer ser humano pode passar, a morte. Eu sofri até a morte, mas ressuscitei. Jesus está dizendo assim: olhem para mim. O que vocês estão passando, eu sei que não é fácil de maneira nenhuma, não é simples, não é agradável, mas percebam que eu estou com vocês. Eu sou aquele que superou a morte, continuo vivo e estou me dirigindo a vocês para dizer: eu conheço o que vocês estão passando e estarei com vocês para dar a força necessária para que vocês passem por isso. Como nós vimos, as cartas às igrejas do Apocalipse começam sempre com uma apresentação de Jesus. Porque esse é o desafio. No momento de crise, a gente olha demais para a crise. A gente fica demais refém da crise. A gente presta muita atenção naquilo que a gente não tem que prestar atenção. Por isso que todas as cartas começam sempre com uma visão de Jesus. Porque não importa pela crise a qual passamos, os nossos olhos têm que estar em Jesus. Mesmo que tudo não me vá bem, eu continuo com os meus olhos e coração atentos a Jesus. Porque a verdade é que eu não sou Deus. Percebam. Nas nossas crises de fé, a gente passa assim: mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu sei que com vocês não acontece isso, aconteceu comigo já muitas vezes. Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu estou ensinando a Tua palavra para as pessoas, eu sou fiel no dízimo, eu estou me empenhando, eu estou querendo ter uma vida santa. Por que isso está acontecendo comigo? Por que não com o outro? No final é essa a pergunta que eu estou fazendo. Por que não com a outra pessoa? Por que comigo?
Porque eu é quem tenho que sofrer. Porque a gente esquece que no fundo a gente não é Deus. A gente está sujeito a essas crises. A gente está sujeito às dificuldades. Alguém leia o versículo 9, por gentileza? Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico, feio da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Esse Jesus que passou pela maior crise possível que qualquer ser humano poderia passar, é um Jesus que está presente em meio à aflição desse povo, é o Jesus que diz: eu conheço a aflição e a pobreza de vocês. E agora? Onde é que fica a prosperidade evangélica nesse caso? Onde é que fica aquela questão, eles não eram filhos do rei? Como é que eles estão passando por aflição e pobreza? Mas observe também que no versículo 9, Jesus diz assim: eu conheço a aflição e a pobreza de vocês, mas na verdade vocês são ricos. Na verdade vocês são ricos. Porque riqueza não tem nada a ver com aquilo que eu tenho de bens, de riquezas ou de capacitação. Porque a minha riqueza tem a ver com aquilo que está dentro. O que eu consigo fazer com essa crise. Quais são as ferramentas que eu encontro aqui dentro para passar? Por mais que venha um sacerdote no meio dessa maratona e me impeça a caminhada, a corrida, eu consigo encontrar forças por dentro para continuar a caminhada, para tentar cruzar a linha de chegada, para ir até o fim, para não desistir. Há 86 anos eu sirvo Jesus e Ele não me fez mal nenhum. Como eu poderia negá-lo? Os historiadores contam que em Esmirna a situação foi complicada, gente. Porque esses cristãos, muitos deles tinham nascido na cidade, eram de famílias conhecidas. Mas a partir do momento em que esses cristãos disseram: não, nós não vamos entrar na dança, nós não vamos adorar o imperador, nós adoramos a Jesus. Eles tiveram bens confiscados e direitos confiscados. Eles não eram mais considerados cidadãos romanos. Eles não tinham mais direito às suas posses e propriedades. Então eles viveram exatamente na pobreza, simplesmente porque não negociaram a sua fé. Versículo 10, quem pode ler para a gente, por favor? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à morte, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Isso, obrigado, Cida. Na Bíblia existem 366 vezes essa afirmação: não temas, não tenha medo. Mas vocês percebem a maneira que Jesus se direciona a essa igreja? Olha, não temas. É diferente daquilo assim: vai dar tudo certo, você não vai mais passar por isso. Jesus está dizendo: não temas. Você precisa passar por isso. Você precisa. Mas não tenha medo, porque você vai passar por isso. E Jesus usa uma expressão muito interessante. O diabo vai colocar alguns de vocês na prisão como forma de provar vocês, como prova, como um desafio, como um teste. Aquele que estava morto, que esteve morto, mas estava vivo, incentiva os cristãos de Esmirna a não temerem, não entreguem os pontos. As coisas virão de forma longe do controle de vocês. As crises se instalam dessa forma na nossa vida, mas a gente não precisa ter medo. O que a gente precisa é passar por isso. Percebam que nós nos declaramos cristãos, mas muitas vezes nós queremos ser budistas, né? Porque na filosofia budista existe a negação do sofrimento. O sofrimento é uma realidade que pode ser negada se eu não desejar as coisas. Então, o propósito de um budista é evitar o sofrimento, evitando desejar as coisas. Mas nós somos cristãos. Nós enxergamos o sofrimento como uma oportunidade que Deus nos dá de nós crescermos, de nos desenvolvermos, de sermos não melhor que o outro, mas melhor do que nós mesmos. Jesus é como aquele pai que está dizendo assim para o filho: filho, você vai conseguir andar de bicicleta, não tenha medo de cair, se você cair eu estou aqui. Filho, é como se fosse aquele pai que pega a criança pela mão e diz: vem, você vai atravessar essa avenida movimentada comigo. Talvez o problema seja que os nossos padrões de pais são padrões falhos.
pais que não conseguiram segurar a barra com a gente, pais que abandonaram a família, ou pais como o pai desse vídeo. Pronto, Pedro, ó. Vamos lá, Pedrinho. É agora, viu? Firme e Calma. forte. Que Pedro corajoso, tia Niede. Olha só. Olha aqui, ó. Pedro. O papai aqui, ó. E aí, Pedrinho, Não. foi. Pedrinho, já foi. Ei, acabou, Pedro. Pedro nem chora porque ele é forte. Calma, Pedrinho. Que Pedro mais corajoso. Mexe não, Pedro, mexe não. Pronto. Nossa, ele é forte. Acabou, Pedrinho, acabou. Pronto. Ele é forte. Peraí, Pedrinho. Pera, Pedro. Na nossa cultura brasileira, a gente valoriza demais as sensações boas. Enxerga as sensações más como se fossem algo ruim, mas não é. Faz parte da vida. A gente tem que encarar, tem que enfrentar, tem que ir até o fim. Vanderlei Cordeiro de Lima, mesmo quando a sua estratégia foi atrapalhada por um fator externo, ele se manteve focado, fiel ao seu objetivo. Da mesma forma, Jesus fala para esses cristãos de Esmirna e está falando para a gente: não tenham medo, vocês têm que passar por algumas questões. Não tem escapatória. Algumas crises elas se imporão sobre a gente, mas passem pelas crises. Olhem para mim, não olhem para as circunstâncias, não olhem para o que está acontecendo de ruim, não chorem como o pai que estava segurando esse filho ali tomando a vacina. Olhem para mim, porque eu estou com vocês. Eu sei o que vocês estão passando e eu darei a força necessária para vocês passarem o que tem que passar. E a promessa que Jesus dá a eles, no versículo 10, aqueles que conseguissem passar por essa crise receberiam a coroa da vida. Aqueles que conseguissem passar por essa maratona extenuante, por essa crise, ao final, quando cruzarem a linha de chegada, eles receberão a recompensa. Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas tenho certeza que todos nós aqui temos crises pelas quais estamos passando. E a palavra dessa noite, o desafio da palavra de Deus para a gente nessa noite é: não entregue os pontos. Mesmo que você precise passar chorando, passe. Não fuja da crise. Não desista dessa oportunidade de crescimento. Olhe para Jesus. Não olhe para a crise. Olhe para Jesus. Mantenha-se firme nele. E ao término, o Espírito diz algo muito importante para a igreja. Há uma promessa no final, no versículo 11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. São duas coisas diferentes. Jesus está dizendo que aqueles que conseguem passar pelas crises, eles receberão a recompensa, eles serão valorizados por Deus, porque se mantiveram fiéis, perseverantes, resilientes, não entregaram os pontos, sinalizaram a sua fidelidade a Deus. E no final das contas, como Calvino diz, a perseverança dos crentes, quando nós nos mantivermos firmes diante das dificuldades e das agruras da vida, quando chegar aquele momento derradeiro, que o próprio Apocalipse relata, onde haverá um julgamento e haverá então a segunda morte. E a segunda morte é a aniquilação total. Nós não passaremos pela segunda morte. No momento de crise, de julgamento, porque inclusive julgamento em grego é crise, o nome é esse, crise, nós passaremos por essa crise e receberemos então um corpo transformado, viveremos num mundo transformado, desfrutaremos de algo novo. O que essa carta tem a nos dizer? Olhe bem para mim. Crises são momentos de oportunidade de crescimento e transformação na nossa vida. É o momento onde Deus diz: eu farei novas todas as coisas.
Mas para que algo seja novo, nós precisamos deixar de lado aquilo que estávamos fazendo até então, para fazermos algo novo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as crises. Reinvente-se, olhe para Jesus, ressignifique esse momento na sua vida. Porque Deus transforma perdas em ganhos, desastres em vitórias, fins em novos começos. Vamos orar por isso. Que Deus nos ajude a sermos fiéis. Como igreja, aprendamos a ser fiéis a Ele.